Estudos, Lei Seca, para TJ São Paulo. Bom, normas da corregedoria. A coisa das normas da corregedoria é que sempre caem mais perguntas, umas 4 ou 5 perguntas. Ou seja, é importantíssimo estudar elas direitinho. Daí eu fiz um estudozinho e anotei aqui no meu livro. As coisas que caem mais. As coisas que caem mais. Tipo, eu não anotei, escrevi os dados dos dias, dos anos que caíram essas questões. Mas as questões de normas e corregedoria só caem mesmo na prova do TJ São Paulo, da VUNESP. Daí os assuntos que mais caem são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 praticamente. Os mais caem. Que são o sistema informatizado, que é o artigo 55, 47, 61, 62, 49, 58 e 47. O ordem de serviço ao processo geral, que é 89, 93, 87 e 92. Os consultas e cargo dos autos, que é o que mais caiu, que 159, 158, 167, 157, 161 e 160. E certidões, tipo, certidões parece praticamente cair em todos os trequinhos, meu. Só que eles são um artigo 64. E por fim, o último que mais cai é a movimentação dos movimentos dos autos. 94, 97, 93 e 98. Agora eu tenho que verificar se essas coisas aqui caem no conteúdo de normas que eu tenho. Que eu já separei tudinho. Tem, tipo, as coisas. As conteúdo das que cai na prova de normas normalmente muda um pouco alguns artigos. Tipo, tira algumas coisas que caía na prova anterior e coloca alguns artigos que vai novos, algumas coisas que mudaram. Tipo, na prova de 2014 não tinha o artigo 5, 6 e 7 dessas coisas iniciais, básicas da função correcional. E uma coisa que também não cai praticamente, tipo, a função correcional, ela só caiu uma vez nas provas, uma única vez, de todas as provas, em todas as 20, sei lá, tantas questões, só caiu uma única vez. Acho que era o artigo 6 caiu uma vez. E nem foi tão assim, foi meio confuso. Bom, vamos lá. Capítulo 2 da função correcional é a primeira coisa que cai. Artigo 5, o capítulo 2 tem uma subseção, uma seção 1 de atribuições, uma subseção 1 de corregedoria permanente das correções ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais, e uma 14, 15, 16, 16A, 17. Essa é a coisa do capítulo 2 só mesmo. Essa seção 1 e 2 aí. Seção 1 e subseção 1. Eu não arrumei direito o Word que eu fiz aqui, mas vamos lá. Capítulo 2 da função correcional, seção 1 das atribuições. Artigo 5. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização de polícia judiciária. Cara, a letra está muito pequena, então eu vou trocar um pouco aqui a letra.
Isso tá maior aqui, assim. Perfeito. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários da primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária dos estabelecimentos prisionais e das demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral de Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Súmula 1. Desempenho da função correcional. Poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos demonstrativos de orientação e disciplina, corrigidas os erros e sancionadas as infrações após regular procedimentos administrativo disciplinar sem prejuízo de apuração civis e criminais. Inciso súmula 2. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Súmula 3. Consultas sobre a aplicação ou interpretação dessas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 1. Da Corregedoria Permanente e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Artigo 6. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correição ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Súmula 1. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetiva segundo estas normas e leis de organização judiciária. Súmula 2. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades de convivência do serviço correcional. Súmula 3. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação de regularidade de funcionamento da unidade de saneamento e de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto de irregularidade ou da continuidade dos serviços e dos atos praticados. Súmula 4. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça nos prazos que seguem. A correição ordinária é de 60 dias após realizada, a correição extraordinária ou vista correcional até 15 dias após realizada. Súmula 5. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correição virtual em vista ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Súmula 1. O Corregedor-Geral de Justiça, sem aprovação do Conselho Superior de Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou convênio da administração, alterar a designação de corregedor permanente. Súmula 2. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todos as serventias e repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Súmula 1. A correição ordinária será anunciada por edital, afixada no átrio de fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva subseção. Súmula 2. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 9. Em até 30 dias depois de assumir a Corregedoria Permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Súmula 1. Do artigo 9. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constatarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento
Súmula 2. Se o juiz assumir o corregedoria permanente em caráter definitivo, a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá de visita correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor Geral da Justiça, dos juízes assessores, da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados a recolhimento de pessoas sujeitas à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. Artigo que está no artigo 66, inciso 12 da LEP. Lei de estacionamento prisional. Eu não sei o que é LEP, não. Súmula 1 do artigo 13 realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor Geral de Justiça, essas atribuições for delegada. Súmula 2. A inspeção mensal será registrada em termos sucintos no livro de visitas e correções, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para o arquivamento em livro de folhas soltas. Súmula 3. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior de 30 dias ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara ou por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execução criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Começam no artigo 15, as apurações preliminares, sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados os processos e serão instaurados processos pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1, incisos 1 e 2, do provimento CSM número 2460 de 2017, alterado pelo provimento CSM 2496 de 2019. Interessante, né? Devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Daí tem 1, 2, 3 trechos de procedimento disciplinar. A apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, afinal poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. 2. Sindicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de representação, suspensão ou multa. 3º, processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de admissão ou dispensa, demissão ou dispensa, a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Súmula 1. Os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria dispensada o registro em livro com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definitiva.
Súmula 2. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato PDF com as seguintes informações: data de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição do CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Súmula 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instituída. Em razão da natureza da ação e a anotação de segredo de justiça, será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Súmula 4. Procedimentos disciplinares. Súmula 4. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente após a instauração. Eu tô no lugar certo? Eu acho que eu pulei, não pulei? Eu nem lembro de ler a súmula 2. Vou voltar para a súmula 2. Súmula 2. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento de ofícios de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato PDF com as seguintes informações: data de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição do CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP, e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Súmula 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro de sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída em razão de natureza de ação e anotação em segredo de justiça e será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Súmula 4. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição de procedimentos, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedada a peticionamento eletrônico inicial. Súmula 5. O Corregedor-Geral de Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela que estiver vinculado ao servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar por meio de mensagem eletrônica com informação do número do processo e a senha de acesso aos autos digitais derivado do sigilo simples no caso de reinstauração, para processamento pela Diretoria de Corregedoria de COGE de diretoria e COGE de corregedoria. Dos expedientes de acompanhamento dessas apurações preliminares, sindicância e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas, será informada à Secretaria competente de área de recursos humanos. Artigo 6. A parágrafo único com sua redação dada pelo provimento CSM 2619 de 2021. Esse artigo 6 compete à área de recursos humanos. Já está acabando esse capítulo, primeiro capítulo aqui. Artigo 16A. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15 como procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor de respectivo a observar as seguintes regras. Primeira, se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, inciso 1, 2 e 4 do provimento de 2460 de 2017, alterado pelo provimento CSM 2496 de 2019, procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria
para envio à unidade de destino utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo e os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. 2. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, inciso 3, 4 e 5 do provimento CSM 2460. Alterado pelo provimento CSM 2496, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares mediante carga ao distribuidor que providenciará o envio à unidade de destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Artigo 17. Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e após mantida a decisão ou reformada parcialmente. No artigo 312, súmula 3, da Lei Estadual 10.261, emitidos à Corregedoria Geral da Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de distribuição. Parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa bem do serviço público ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação, independentemente de não interposição de recurso. E, para terminar, artigo 18. Sem prejuízo de atribuições ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar originalmente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento.